A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal e ainda não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também a CGADB. E para você que já me conhece, que é inscrito no meu canal, muito obrigado. Que Deus possa lhe recompensar com todas as sortes de bênçãos. Obrigado pelos comentários, obrigado por estar compartilhando o meu vídeo. Obrigado por estar me marcando lá no meu Instagram, viu, pastor Giovanni Santos. No final deixa aqui na descrição o link para você acessar meu Instagram, tá bom? Aí eu peço que você me marque, tira uma foto assistindo o meu vídeo, me marque lá no Instagram que eu vou deixar aquele comentário abençoado. Hoje, no nesse canal Descomplicando a Teologia, você sempre vai estar contando vídeos da nossa escola bíblica dominical, da nossa EBD. Nós temos aula toda segunda-feira da lição de adultos, toda terça da lição dos jovens, toda quarta dos juvenis, toda quinta dos adolescentes e toda sexta-feira estou fazendo a resenha de um livro. Estou indicando algumas dessas obras, tá bom? Eu vou estar indicando se eu achei bom, se não é bom, porque não é bom, porque eu recomendo, porque não recomendo. Então toda sexta-feira vai estar saindo um vídeo assim. Hoje, por exemplo, nós estamos comentando a lição dos adultos. Olha, a lição de adultos que nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2022. A supremacia das escrituras, datado primeiro trimestre de 2022. E hoje nós estamos na décima lição. Na décima lição que vamos tratar acerca das profecias. As profecias despertam e trazem a esperança. Lição 10, as profecias despertam e trazem a esperança. O que você sabe falar sobre profecia? Você já ouviu alguma profecia? Você já leu alguma profecia bíblica? Já viu o cumprimento de alguma profecia? E alguns profetas você conhece? Já ouviu falar? Será que você é um profeta de Deus? Será que você tem chamado para ser profeta de Deus? Olha, será que existe ainda esse ofício de profeta? Ah, pastor, tem lá, eu vi na televisão, eu vi lá no Facebook, né? Uma pessoa disse que era profeta de Deus e está profetizando muitas coisas. E aí o que o senhor me diz sobre esse povo? Calma, calma, tudo no seu tempo, tudo no seu tempo. Tá bom? E aí nós vamos estar estudando nesse trimestre. E eu acho bom você também indagar seus alunos, questionar com seus alunos, para ver qual o conhecimento que ele tem acerca desta área. Tá bom? Sobre profecia, sobre profetas, sobre a questão de se existe profeta no dia de hoje. E se Jesus disse lá que João Batista foi o último profeta? Olha, então não existe profeta no dia de hoje. Não é isso? Se Jesus disse que João Batista foi o último, é porque ele foi o último. E por que hoje existem pessoas profetizando? Será que existe ofício ou porque essas pessoas têm o dom de profecia que existe uma grande diferença? Já comunico também a você o seguinte, se você estiver ouvindo alguma zoada, é a máquina que está fazendo uma reforma aqui em frente à minha casa, construção na verdade de complexo policial. Aí tá aquele barulho total aqui em casa, só o sangue de Jesus, viu? Mas vamos lá para a nossa introdução. Na introdução, o comentarista ele aborda o seguinte, ele menciona a questão da divisão do Velho Testamento, que aborda acerca dos livros proféticos, tá bom? Nós já estudamos aqui que a Bíblia Sagrada do Velho Testamento está dividida em quatro etapas, em quatro categorias. São elas: Pentateuco, que compõe os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Logo após, os livros históricos, que compõem 12 livros da Bíblia Sagrada. Depois nós temos os livros sapienciais e poéticos, que são 5 livros. E posteriormente isso, nós temos a divisão chamada proféticos, sendo que profetas maiores e profetas menores. Me deixe nos comentários aqui se você já sabia por que são chamados profetas maiores e por que são chamados de profetas menores. Os profetas maiores inicia ali com Isaías e vai até Daniel. Os profetas maiores, né? Isaías e vai até Daniel. Os profetas menores são 12, que vai de Oséias até Malaquias. Mas muitas pessoas questionam o nosso curso teológico, sou professor também de teologia, me perguntam, mas pastor, por que essa divisão maiores e menores? Essa questão, essa nomenclatura maior e menor não está com relação à sua qualidade de profecia, não está com relação nem ao tempo que profetizou, e não está também porque foi mais inspirado do que o outro. É somente pelo que foi escrito, pela quantidade de escrito. Você não dá para você comparar o livro de Isaías com o livro de Obadias, não tem condições. Então, muitas das vezes, essa divisão maiores e menores é por causa da quantidade de escrito. Quantos tempos escreveram, quantos capítulos tem o seu livro. Por isso que ficou essa divisão maiores por questão de quantidade de escritos, tá bom? E não por causa da qualidade, ou porque foi mais revelado, ou que foi mais importante, ou talvez porque profetizou por um período maior. Não é por isso não, tá bom? É por causa da divisão do quantidade de escrito que assim foram feitas por esses profetas. No ponto primeiro aqui, profetas maiores. Profetas maiores. Nós vamos abordar primeiramente essa função de ser profeta. Você conhece algum profeta? Na sua igreja tem? Mas deixa eu já deixar bastante claro o seguinte.
No tempo de hoje, não existe mais esse ofício de profeta. Ninguém mais tem o título de profeta. Os títulos dedicados, de acordo com a Bíblia, é pastores, evangelistas, doutores. Tá bom? Essa questão do dom de profeta não existe mais, como no mesmo ofício que tinha com relação ao Velho Testamento. O que Deus nos deixou hoje é o dom de profecia. Deus usa várias pessoas com dom de profecia, mas essas pessoas não são mais profetas na mesma ordenança, da mesma características que tinham os profetas do Velho Testamento, que o último foi João Batista. Amém? Então existe o dom de profecias. Deus usa hoje o dom de profecia. Mas pastor, e essa palavra profeta significa o quê? Vou escolher aqui primeiro comentar um pouquinho sobre a palavra profeta com relação ao hebraico, que é navir. Aqui ele colocou aqui navir, ele botou aqui um nabir, mas normalmente é conhecido no termo teológico, é mais como navir, que é o chamado de profeta. É a palavra no hebraico chamado de profeta. E esta palavra navir, no hebraico, são 4 letras que chamam bastante atenção. Por exemplo, na primeira letra é Nur. Nur são as letras que compõem o nome Navir, que traduzido para o português ficou profeta. Primeiro, Nur é uma letra Nur, a letra Bet, a letra Yud e a letra Aleph. Essa letra Nur significa vida. Olha, é a primeira letra que forma o nome de Navir, que é profeta. A primeira letra significa vida, porque essa é a função do profeta, trazer vida para o povo, trazer vida para a nação de Israel, trazer a vida para que o povo pudesse assim ter vida e uma vida próspera nos caminhos do Senhor. A segunda letra do nome Navir, que significa profeta, é Bet, que tem a ver com construção, porque o profeta ele tem a ocupação de trazer vida e que esta vida possa construir em nós e nós possamos construir coisas edificantes, que nós possamos ter uma construção benéfica, que a nossa vida seja uma construção de edificação e de preparo e de bens para a vida das outras pessoas. A terceira letra que compõe o nome Navir, que significa profeta em português, é Yud, que tem a ver com ação, tem a ver com propósito. Então o profeta precisa pregar vida, precisa construir e precisa ter um propósito, precisa ter uma ação. E a última letra é a letra Aleph, que tem a ver com autoridade, que é exatamente isso que Deus dá ao profeta. O profeta tem que ter autoridade, mas autoridade dada por Deus. Autoridade essa é expedida por Deus para que ele assim possa exercer seu ministério. Então a palavra profeta vem do hebraico Navir, que a cada letra significa vida, construção, ação e autoridade. Que essas 4 letras vai bastante definir claramente qual é a função de um profeta. Amém? Gerar vida, gerar construção, gerar ação, ter propósito e ter autoridade, e a autoridade é dada por Deus. Nessa questão do profeta, por exemplo, era muito destacado no Velho Testamento, quando o profeta vinha trazer uma palavra do Senhor, já chegava e dizia assim diz o Senhor. Meu irmão, quando o profeta entrava no templo, meu irmão, dizendo um negócio desse, o povo temia logo na base, que dizia, já vem coisa. Então os profetas, até esse nome também significa, profeta significa aquele que fala em lugar do outro, um porta-voz. Então o profeta nunca fala de si mesmo. Tem que ser assim, não. Tem que ser segundo a vontade de Deus. O profeta fala aquilo que Deus quer que seja falado, que seja dito. Amém? Então o profeta, quando entrava no templo, quando entrava no palácio, já chegava e dizia, assim diz o Senhor, para deixar bastante claro que a palavra que ele vai trazer, seja de juízo, seja de exortação, seja de consolo, seja de fortalecimento, é a palavra que Deus direcionou para que pudesse falar, e não era dele mesmo, porque o profeta não fala de si, o profeta fala de outro, no caso de Deus. Então o profeta já adentrava e dizia, assim diz o Senhor. Quando para falar, todo mundo ficava em silêncio e esperava para saber qual era a vontade de Deus. É claro que nem todos seguiam, nem todos respeitavam. Principalmente se era palavra dura, palavra de correção. Ninguém gostava de receber palavra dura, palavra de correção. As pessoas gostam de receber, receba, tu vai ser próspero, tu vai ficar rico, tu pode ir que Deus vai te abençoar, já está chegando a tua vitória. Desde o tempo do Antigo Testamento, o povo só gostava de palavras assim. Por isso que muitos profetas apanharam, muitos profetas foram mortos, porque levaram a palavra de Deus, e essa palavra condenava o pecado do povo. E é tudo que o povo não quer. Ser profeta é difícil, viu? Com relação aos profetas também, vários profetas escreveram a Bíblia Sagrada. Obadias, Oséias, o próprio Daniel, o próprio Moisés, vários profetas escreveram a Bíblia Sagrada. Mas teve profetas que foram grandes profetas, um período fundamental, conhecido por todos, mas no entanto não escreveu uma gota de letra, não escreveu uma letra.
Por que isso? Porque a chamada de Deus para um, e cada um tem sua chamada. Deus tem os seus propósitos diferentes. Por exemplo, existem os profetas chamados profetas escritores, que foram aqueles profetas que escreveram algum livro da Bíblia, como Oséias, como Malaquias, Obadias, Oséias, Joel e assim por diante. São chamados profetas escritores, porque exerceram ofício de profeta, mas também escreveram alguns livros inspirados por Deus. E já existem os profetas chamados profetas oradores, que a sua mensagem foi transmitida totalmente oral, e ele não escreveu nada. É claro que outras pessoas que estavam próximo dele escreveram as suas palavras, mas ele próprio não é escritor da Bíblia Sagrada. Se destaca o profeta Elias e o profeta Eliseu. Foram grandes homens de Deus, grandes profetas, mas no entanto não foram escritores. Amém? Para você ver que Deus chama cada um, Deus tem um propósito diferente. Se Deus vai te usar para uma área, vai usar você em uma área, vai me usar em outra, vai usar o irmão em outra, porque Deus tem os seus propósitos e nós estamos aqui nesta terra para cumprir conforme os propósitos de Deus em nossas vidas. Amém? Então já vimos a palavra navio, o que significa. O dicionário Vinho, ele vai destacar com relação à palavra profecia. De uma forma mais sintetizada, profecia nada mais é do que a descrição da palavra profecia de acordo com o dicionário Vinho. Descrição antecipada da vontade de Deus, que com referência ao passado, quer no presente ou quer no futuro. Em outras palavras, profecia é você trazer a vontade de Deus do futuro para o presente. É revelar a vontade de Deus do presente, do futuro, para trazer para o seu presente. E essa profecia tem que ser dada por Deus. Deus, porque só Deus conhece o futuro, só Deus conhece o que vai estar acontecendo. Claro que tem coisas que a gente pode prever, por exemplo, daqui a pouco eu vou estar caminhando, por volta de 4 horas e 5, mais ou menos, eu já estarei indo caminhar. Isso é uma previsão que eu tenho, pode acontecer ou não, se eu vou mesmo ou não, só quem sabe isso é Deus. Tá bom? Mas existe alguma coisa que pode ser já prevista. Olha, que você vai ser para o trabalho, você vai estar 9 horas trabalhando. Isso é coisa que pode ser previsto. Mas o futuro mesmo só Deus sabe, porque só Deus sabe se você vai mesmo para o trabalho ou não. Mas a profecia é trazer a vontade de Deus do presente, do futuro, para o presente de cada um de nós. Amém? Os profetas maiores, como já foi dito, que vai do livro do profeta Isaías até o profeta Daniel. Destaco para vocês o seguinte, que o livro de Jeremias, quem escreveu foi Jeremias, e tudo indica também de Baruque, o seu escriba, o seu grande amigo. Então o livro de Isaías não foi escrito somente por Isaías, mas tudo indica que Baruque também, que era seu amigo, que era companheiro, que era seu escriba ali, escreveu também este livro. O final deste livro foi escrito por ele. Amém até aí? O profeta Isaías, irmãos, é tão interessante Isaías, que o livro de Isaías é uma miniatura da Bíblia Sagrada. Você já ouviu falar sobre isso? O livro de Isaías é uma miniatura da Bíblia Sagrada. Mas antes de eu falar sobre isso, já peço a você, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. Se ficou em dúvida, faça a sua pergunta. Toda vez que você deixa uma pergunta, toda vez que você se inscreve no canal, toda vez que você deixa um like, não custa nada, você está me ajudando a evangelizar, mais pessoas terão acesso. E vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link do meu site, onde você vai ter acesso a vários cursos teológicos, tá bom? Eu tenho um curso específico para professor da escola dominical, algo maravilhoso, vai estar muito lhe ajudando e é barato, tá bom? Não é nada de dinheiro assim caro não. Tem um curso também para quem quer saber interpretar a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse. Nós estamos também ofertando agora um curso reconhecido pela Assembleia de Deus de todo o Brasil, o curso básico em teologia, o curso médio em teologia e o curso bacharel em teologia. Você vai receber um certificado como presencial. Então é algo fenomenal. As igrejas aceitam até para consagração de ministro. Principalmente se for aqui na Bahia, que é o Instituto Gamaliel. Então é aceito pela Assembleia de Deus. Então eu espero que seja uma bênção para a sua vida, tá bom? E se você quiser comprar algumas dessas obras, olha, eu vou deixar aqui na descrição também o link da Amazon para que você possa comprar com promoção. Virei parceiro agora da Amazon e ele está me ofertando assim um livro mais barato. Então eu vou estar passando para vocês também. Mas com relação ao livro de Isaías, é uma miniatura da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada tem cerca de 66 livros. O livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 39 livros no Velho Testamento. E os 39 capítulos do livro de Isaías iniciais referem-se mais com relação às coisas do Velho Testamento mesmo. A cultura, algum costume mais relacionado ao Velho Testamento. O Novo Testamento da Bíblia Sagrada tem 27 livros. E os últimos 27 livros do livro de Isaías referem-se acerca do Messias, fala acerca do novo céu e nova terra, fala acerca dos assuntos tratados no Novo Testamento. Coincidência? Eu não sei não, viu? O próprio nome Isaías
é praticamente o mesmo nome de Jesus lá no grego. O nome Isaías tem a ver com salvação. O Senhor salva, o Senhor salvador. É o mesmo significado do nome de Jesus. O livro de Isaías também é um livro que vai tratar acerca de toda a obra e vida de Jesus. Muito a ver com relação ao Novo Testamento. O livro de Isaías também termina falando de novos céus, nova terra, da restauração da terra, que é exatamente como termina o último livro da Bíblia Sagrada, que é o Apocalipse. Então, por isso que a Bíblia Sagrada, o livro de Isaías é considerado como a mini Bíblia Sagrada. Amém? Acho que já vale o seu like, só essa informação já vale o seu like, viu? Mas vamos dar continuidade aqui. Jeremias, o profeta Jeremias, irmãos, ele foi um profeta que vaticinou na queda de Jerusalém. Ele já estava alertando o povo que o povo seria levado cativo e seria por 70 anos. Isso revelado a ele, isso também revelado para o profeta Isaías, dessa profecia com relação a Israel ser levado ao cativeiro e lá passar cerca de 70 anos. Muitos profetas que estavam dentro do templo diziam, não, vai ser um ano só vai ser 2 anos, daqui a 2 anos nós retornamos para a terra. E na verdade cumpriu-se a palavra dita pelo profeta Isaías, porque o cativeiro da tribo de Judá demorou cerca de 70 anos. Amém? O que Deus promete, Deus ele cumpre. Deus honra a palavra do profeta. Lamentações também resista bem o retorno de Deus e para que o povo pudesse se voltar para Deus do que ficar somente se lamentando dos seus pecados. O profeta Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel foi levantado para domestar no cativeiro. Então o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, estava na Babilônia. Estava lá ouvindo a Babilônia. Só que Ezequiel estava no meio do povo na Babilônia. Já Daniel estava dentro do palácio e tornou-se governador da Babilônia. Então Deus, para cada tipo de lugar, para cada região, para cada povo específico, Deus tem um homem específico para fazer uma obra. Para cada povo, para cada lugar, Deus tem um homem específico para realizar sua obra. Tem gente que Deus vai botar no palácio e tem gente que Deus vai botar no meio do povo, mas para que o seu propósito venha a se cumprir. Até porque Deus tem amor a todos, tanto o que tem alguma coisa, aquele que não tem nada, aquele que pensa ser alguma coisa, aquele que pensa não ser nada. Deus, ele ama a todos e ele tem propósito na vida de todos. Por isso que ele sempre manda homens, sempre ele tem homens e mulheres em todos os lugares possíveis. Precisa ter gente na delegacia, precisa ter gente no hospital, na sala de aula, na advocacia, precisa ter gente da rua, varrendo rua, tem que ter gente em todos os lugares, para que o evangelho seja pregado a toda a criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a palavra de salvação para com as nossas vidas. Daniel ganhou grande destaque na Babilônia, que você sabe muito bem que a Babilônia tinha a característica de pegar as pessoas mais sábias, as pessoas mais fortes, as pessoas que tinham profissões e levava tudo para a Babilônia, para que pudesse lá aprender a linguagem dos babilônios e pudesse viver segundo os babilônios e pudesse contribuir com o crescimento do reino, que teria homens mais fortes, mais inteligentes, mais sábios, para lidar com toda a complexidade existente naquele tempo. Amém? Está gostando? Se inscreva, deixa o seu like, pelo amor de Deus, me ajude. Vamos aqui agora para o nosso segundo ponto. Os profetas menores, os profetas do reino do norte. Você sabe muito bem que o profeta Amós e o profeta Oséias, eles profetizaram especificamente com relação ao reino do norte. Que o reino do norte foi exatamente quando houve a divisão do reino, lá com Roboão, filho de Salomão, 10 tribos seguiram Jeroboão. E dentre essas 10 tribos, que todos os reis, nenhum prestaram, foi todos pecaminosos, todos distanciados da presença do Senhor. Deus levantou alguns profetas, dentre esses, o profeta Oséias e o profeta Amós, que profetizaram mais especificamente para o reino do norte. E ele precisou de muito, viu? Porque o povo não ouvia, o povo era rebelde, o povo não queria ter comunhão com Deus. Salvo engano, existem profetas também que profetizaram para os dois reinos, para o reino de Judá e também para o reino de Israel. Mas teve profetas que profetizou somente para o reino de Israel. Amém? O profeta Amós vai profetizar acerca que vivia da grande prosperidade. O povo estava tudo próspero, tudo enriquecido, mas distante da presença do Senhor. Aí vem o profeta Amós dizendo que aquela riqueza, que aquela prosperidade que eles estavam usufruindo naquele momento seria de condenação da vida deles. Que Deus estaria trazendo um grande castigo, porque eles estavam pecando contra Deus e estavam saindo do propósito de Deus. Aí Deus levanta o profeta Amós. Tempo difícil profetizar condenação, viu? Quando o povo está indo tudo bem, o povo está tendo prosperidade e chega o profeta dizendo que Deus vai trazer castigo no povo. E isso trouxe muita revolta. Eu tenho um vídeo aqui
acho que foi da outra lição dos jovens também, se não me engano, nós comentamos a questão dos profetas maiores e menores, e acho que vai te ajudar. Vou deixar aqui na descrição o link que você pode acessar, tá bom? Já o profeta Oséias se configurou bastante a sua mensagem, mostrando que Israel estava em infidelidade com Deus. Israel tinha se prostituído com todos os deuses, todos os bosques, e se estava irritando a pessoa de Deus, e por causa disso, Deus estaria trazendo juízo sobre a nação de Israel. Juízo esse que aconteceu no ano 722, quando Deus permitiu que o rei da Síria invadisse Samaria, invadisse o reino do norte e destruísse a cidade. Matou muita gente, destruiu muitas pessoas e levaram as pessoas cativas lá para a Síria e trouxeram pessoas da Síria para morar dentro de Israel, para que o povo pudesse perder sua identidade. E assim começou a casar um com o outro, viver com o outro. Israel perdeu sua identidade. E desse povo daí, dessa mistura entre os assírios, entre os assírios, entre vários povos governados pela Síria, foi que surgiu o povo dos samaritanos, algo que os povos judeus rejeitavam. E na verdade muitos samaritanos eram também de Israel, era o próprio povo de Israel, só que misturado com outras nações. Satanás ele tem mãe, irmãos. Satanás ele tem astúcia para nos tirar do propósito de Deus. Nós devemos vigiar muito com isso. Os profetas pré-exílio. Pré-exílios, os profetas que profetizaram antes de ser levado para o exílio, antes de estar indo para o exílio. Talvez Deus dando oportunidade para que o povo pudesse se arrepender, para que o povo pudesse voltar para o Senhor e assim sair da prática do pecado. Mas quem diz que o povo quer ouvir? Quem disse que o povo quer ouvir a verdade? O povo prefere ouvir a mentira, prefere viver na mentira, tá bom? Entre os profetas, conhecidos como os profetas pós-exílios, destacaram-se o profeta Joel, que pregou arrependimento e profetizou também a derramamento do Espírito Santo no final dos tempos, e o profeta Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, o profeta Abacuque, o profeta Sofonias. Todos eles são chamados profetas pré-exílios, porque profetizaram antes de ser levado cativo. Por que isso? Porque antes de Deus executar o seu projeto, o seu plano, Deus chamou Israel para que Israel pudesse se arrepender, para que Israel pudesse se converter, para que Israel pudesse ter uma mudança de atitude. E assim tendo, Deus não estaria esse juízo. Deus não levantaria as nações ímpias para perseguir a nação de Israel. Mas como sempre, Israel não obedecia. E todas as vezes em que um homem não obedece, vai ter suas consequências. Deu para você entender? Nós temos a opção de escolher obedecer ou desobedecer. Mas na desobediência, Deus não trabalha. Na desobediência, recairá sobre as nossas vidas todos os pecados, todas as consequências dos pecados. Nós seremos punidos por causa disso. Amém? O salário do pecado é a morte. Então toda a consequência, todo erro, existe suas consequências. Mas aqueles que estivessem obedecendo, Deus cuidaria, Deus livraria e levantaria sempre homens de Deus para que pudesse assim estar livrando o povo de Israel. Mas o povo não ouviu, não deu crédito à voz do profeta. Deu para entender? Não deu crédito à voz do profeta. É isso aí. E acabaram pecando contra o Senhor. E por causa disso, mesmo com o profeta Joel, Miqueias, Abacuque, Sofonias profetizando que veria esse juízo, o povo não deu crédito e acabou acontecendo o juízo de Deus. As nações, tanto os reinos de Judá quanto o reino do norte, ambos foram levados cativas também e sofreram muito consequências por causa disso. Existem os profetas chamados profetas pós-exílios, que foram os profetas que Deus levantou logo após o povo de Israel, com relação ao reino do sul, retornar para Jerusalém. Quando depois dos 70 anos se cumpriu, depois dos 70 anos profetizado por Jeremias, profetizado por Isaías, depois disso Deus agora permite que a nação de Israel retorne novamente para Israel, para Jerusalém, para estar restaurando. E nesse momento também Deus levanta alguns profetas. Dentre eles estão os profetas chamados Ageu, que profetizou acerca que o povo está tudo não querendo construir a igreja, não construindo o templo, porque o templo era menor, era inferior. Aí Deus levanta o profeta Ageu e diz o seguinte: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mas isso não falando com relação à estrutura, porque o povo estava questionando a estrutura, era menor, era mais feio, não tinha nada de boniteza, era coisa mais simples. O templo de Salomão era tão bonito, era tão rico. Aí Deus levanta o profeta Ageu para dizer: olha, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mas por que essa glória será maior? Porque a glória do segundo templo, templo esse chamado de Zorobabel, templo esse do segundo templo do Senhor, porque Jesus pisaria nesse templo. A glória seria maior porque esse templo teria a oportunidade de ver o Filho de Deus entrando pelo templo e chegou até a ensinar lá. Depois você entender qual é o mistério de Deus. Não se importe com o tamanho, não se importe com a sua localidade, não importe com a beleza física não, mas se importe em fazer a vontade do Senhor, porque Deus lhe estará lhe abençoando. Oh glória!
Também destacaram-se o profeta Zacarias, que animou o povo e Zorobabel a concluir o templo com mensagem não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor. O profeta também Malaquias, que é o último livro profético do Velho Testamento, que repreendeu os desleixos dos sacerdotes. Irmãos, próprio sacerdote, vários profetas pecaminosos, distanciados do Senhor, sacerdotes pecando contra Deus, não obedecendo, roubando a Deus. E tudo isso Deus vendo e Deus chamando a atenção do povo, mas o povo não dava crédito. Por isso que do profeta Malaquias, até chegar do profeta Malaquias, o último profeta menor, último livro também escrito no Velho Testamento, ele vai agora escrever o livro de Mateus, demora cerca de 400 anos. Acontece esse período interbíblico de 400 anos do silêncio de Deus, que vai de Malaquias até Mateus. 400 anos se passarem que Deus não falou com o povo. Deus não houve nenhuma manifestação do povo. É chamado período negro da história, o período interbíblico, o período do silêncio de Deus. Irmãos, Deus avisa e depois ele cumpre com a sua palavra. Devemos ter muitos cuidados. Amém? Os demais profetas. O profeta Jonas, foi o único profeta a ser chamado para pregar, não para o povo de Israel, foi o profeta Jonas. Muitas pessoas questionam Jonas, fugiu, irmãos. Jonas foi chamado para profetizar, não foi para o povo de Israel não, foi para o povo ímpio. Se o povo de Israel não gostava dos profetas, se o povo de Israel não aceitava o profeta, imagine só o povo Nínive, que era a capital da Síria. Irmãos, o profeta Jonas foi profetizar na terra do inimigo. Não foi na terra do povo de Deus, não. Foi na terra do inimigo. Pastor, mas quando Deus manda, Deus garante. Mas não quer dizer que não teve dificuldade, não. E às vezes é isso que nós devemos entender realmente. Quando Deus manda, Ele garante. Mas esse garantir não quer dizer que nós não vamos ter dores, que nós não vamos ter sofrimento e que nós poderemos até morrer. E assim tem que estar no nosso coração. Então, o profeta Jonas foi pregar lá em Nínive, que era a capital da Síria, que tinha subjugado a nação de Israel do reino do norte. Então o povo já não gostava mesmo dele. Tem também aqui, Obadias denunciou a soberba de Edomitas. Eles eram descendentes de Esaú. Irmãos, os Edomitas eram irmãos de Israel. Só que todas as vezes em que as nações queriam invadir Israel, normalmente os Edomitas abriam as portas, permitia que eles pudessem passar pelo seu território. Muitas das vezes os próprios Edomitas aproveitavam que Israel estava menor, estava enfraquecido, ia lá e saqueava as coisas de Israel. E são irmãos. E Deus pega agora, levanta o profeta Obadias dizendo que eles são irmãos, lembra que são irmãos, e aqui é por causa dessa prática que eles estão tendo de condenar, de não ajudar Israel, de incentivar, de permitir que os inimigos estejam assim destruindo a nação de Israel, Deus também estará castigando os Edomitas. Irmãos, a vingança a Deus pertence. A vingança a Deus pertence. Nós não podemos tomar vingança de ninguém. Nós devemos apresentar a Deus e Deus saberá castigar cada um segundo a sua própria vontade. No livro agora, no terceiro ponto da nossa lição, o livro do Apocalipse. O Apocalipse, a própria palavra Apocalipse se refere acerca de revelação. É a revelação de Deus com relação ao futuro. O grande versículo-chave desse livro está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, onde está escrito que João deveria escreve as coisas que tem visto, as que são e as que vão acontecer. Então, aí já está a revelação. O livro de Apocalipse tem coisas do passado, coisas do presente e coisas do futuro no tempo de João. Escreve as coisas que tem vistos, olha, presente, as que são, ou seja, passado, as que tem visto, já viu, as que são presente e as que vão acontecer no futuro. Por exemplo, o arrebatamento da igreja no futuro, o milênio no futuro, a prisão de Satanás por 1000 anos será no futuro. Eu, nesse livro aqui, olha, Descomplicando a Teologia, eu falo muito mais coisas sobre isso, tá bom? Nesse livro, eu falo desde o arrebatamento até novos céus e nova terra. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa entrar em contato comigo e assim eu possa enviar para você, tá bom? Esse livro custa apenas R$30 com frete grátis para todo o Brasil, ele impresso. Mas se você quiser em PDF, eu estou cobrando apenas R$10 para que possa me ajudar assim nas despesas. Amém? E se você quiser tomar um curso completo de escatologia com o pastor Napoleão Falcão, vou deixar aqui na descrição, você pode acessar, é ao que eu tomei esse curso, tá bom? Por isso eu estou recomendando também. Por mais aqui, o livro de Apocalipse vai ser de revelação de Deus. É necessário você perceber, irmãos, que teve coisas que João viu e Deus não permitiu que escrevesse.
Então existem muitas coisas que serão novidades, nós não sabemos tudo não, porque João não foi permitido João escrever tudo aquilo que ele estava vendo. João via, mas não podia escrever, porque Deus não permitiu. Então nós teremos também muita surpresa. O livro de Apocalipse vai nos revelar com relação às coisas futuras, até serve de conforto para as nossas vidas. Porque muitas pessoas tinham preocupação em se morrer, como é que vai ficar a vida, como é que vai ficar das pessoas, se estão mortas, e na verdade nós temos a esperança que mesmo se nosso corpo tombar, nós seremos salvos em Cristo Jesus. Aleluia! Uma mensagem de esperança na revelação de Cristo, dita João, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que hão de acontecer. As revelações do futuro atestam que Deus contou a história, Satanás será derrotado, o pecado será banido, e aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém. Por isso, somos enraigados a clamar, ora vem Senhor Jesus. Para você entender, o livro, a Bíblia Sagrada toda, você sabe também que ela não está escrita em ordem cronológica, não está. E Apocalipse também não. Só que Apocalipse, do capítulo 19 até o capítulo 22, está em ordem cronológica. Se você quiser saber quais serão os eventos por ordem cronológica, está lá Apocalipse 19, 20, 21, 22. Está o arrebatamento da igreja, está logo após o julgamento o galardão, o tribunal de Cristo, está aqui a grande tribulação, está as bodas do Cordeiro, está julgamento das nações, está tudo isso para que Deus possa ter conhecimento, tá bom? Mas já vou encerrar aqui, já está terminando, mas que Deus possa lhe abençoar, o Espírito Santo lhe abençoe. Até o próximo vídeo.